Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Enderson Moreira foi contratado pelo Botafogo. É o novo técnico da equipe alvinegra. E isso desagradou praticamente 100% da torcida. Eu, por exemplo, não conheço nenhum botafoguense que ficou satisfeito. E também na repercussão das redes sociais, eu não vi uma repercussão positiva em relação à contratação do Enderson Moreira. Isso tudo por causa de um passado recente dele. Os últimos trabalhos do Enderson Moreira são questionáveis. E aí, justamente nesse comentário, a gente vai abordar até que ponto foi uma contratação ruim. Até que ponto o torcedor do Botafogo pode ter esperanças? Lembrando, primeiramente, né, no futebol, é, não significa que um profissional tenha ido muito mal num time que em outro ele vai ser péssimo, vai ser horroroso. Talvez seja uma tendência de não dar certo. Eu acho que por isso a contratação do Botafogo ela foi arriscada. Por quê? Primeiramente, você está vindo da primeira divisão. O Botafogo tem um time de tradição, é um time importante no futebol brasileiro, tem uma torcida gigantesca. Então você tem que criar um clima de positividade, de otimismo perante o seu torcedor. Então, as suas atitudes, a atitude como dirigente, ela tem que ser ao máximo o que pode agradar a torcida. Porque existem outros aspectos, o marketing, sócio-torcedor, compra de materiais. Então, o torcedor precisa estar envolvido nisso, nesse processo. E o torcedor não pode estar irritado. Então, você tem que fazer o possível para não passar raiva no seu torcedor, para que ele fique satisfeito. Então, essa contratação acaba passando raiva no torcedor. Já na demissão do Chamusca, o presidente do clube chegou e disse que estava difícil contratar e que ninguém queria treinar o Botafogo. Olha, como é que um dirigente chega no microfone e fala uma barbaridade dessas? Dirigente de nenhum time pode falar isso. Mesmo que isso seja uma verdade. Ele não precisa emitir esse tipo de comentário. É um comentário desnecessário. Você desmerece a instituição. Você mostra para o seu torcedor que o seu time está sem moral. Você mostra para o seu patrocinador que o seu time está sem moral. Aí o empresário que anuncia lá, cara, eu estou patrocinando um time que ninguém quer treinar. Como é que é essa história? Então o dirigente precisa ter um pouco mais de malícia, um pouco mais de inteligência e não depor contra o próprio clube. Esse tipo de declaração prejudica o próprio Botafogo. E aí, no final das contas, chega o Enderson Moreira. Diante dessa situação, chega-se à conclusão que o Enderson Moreira foi o único que topou, né? Participar desse projeto. Não, vamos lá nessa barca aí. Então, você tem que passar a imagem para o seu torcedor que você queria o Enderson Moreira. Não que você não conseguiu contratar os que você gostaria de contratar. Não que o Enderson Moreira era o último da lista ou nem estava na lista. Então você tem que passar esse positivismo, inclusive para o grupo de jogadores. Como é que você, numa empresa, você é dono da empresa, aí você nomeia um gerente, aí você fala para os seus empregados, ó, ninguém está querendo trabalhar aqui de gerente. Ó, o meu é esse aqui mesmo. Como é que o seu funcionário lá vai respeitar o superior dele, o gerente, sabendo que o chefe disse que ninguém queria trabalhar ali, que aquele ali tá para topar o desafio, que tá em baixa. Então o Botafogo precisava agir primeiramente de uma forma mais positiva perante o seu torcedor. Mas já que fez, mas já que contratou, vamos lá falar do Enderson Moreira. O Enderson Moreira, ele foi treinador de categoria de base, foi campeão da Copa São Paulo com o Cruzeiro lá em 2007. E eu conheci o trabalho do Enderson Moreira a partir de 2011. Foi numa série B que o Goiás estava disputando, o Goiás estava quase caindo para a Série C. O Enderson Moreira chegou totalmente desconhecido e tinha vindo do Sub-23 lá do Internacional. E ele assumiu o Goiás, escapou do rebaixamento, montou o time pro
para o ano seguinte. Tinha o gestor de futebol Marcelo Segurato, que pela primeira vez estava na função, era muito novo na função. Então ele praticamente ensinou o Marcelo Segurato, praticamente montou o time do Goiás. Aí trouxe jogadores importantes como o Egídio, como o Ricardo Goulart, que tinha trabalhado com ele lá no Aspirantes do Inter. Trouxe o Walter, lá da equipe do Cruzeiro. E aí montou um timaço. O Goiás teve um timaço. Ganhou o Campeonato Brasileiro da Série B com 78 pontos. Aquele campeonato lá, ele foi um campeonato alto nível. A média de pontos foi muito alta. O São Caetano não conseguiu subir para a primeira divisão fazendo 71 pontos. 71 pontos. Então foi um campeonato muito bom que o Goiás fez. No ano seguinte, o Goiás continuou bem. E 2013, né? Chegou nas semifinais da Copa do Brasil. Foi um time que quase se classificou para a Libertadores. No último jogo, até o torcedor reclama até hoje que o Goiás não se empenhou, a diretoria não se empenhou de fazer um clima de decisão para ganhar do Santos na última rodada e conseguir uma vaga na Libertadores da América. Então o Anderson teve essa passagem marcante e por causa disso ele foi para o Grêmio. No Grêmio ele até teve números interessantes, teve um aproveitamento interessante, foi para o Santos, depois treinou o Fluminense, tudo com campanha razoáveis, né? Bem um, mal em outro, e aí foi levando a carreira. Foi bem num ano com o Bahia, depois caiu um pouquinho no ano seguinte, bem no Ceará, e aí no América Mineiro foi campeão da Série B também. Então ele vinha em anos bem regulares, como um técnico assim de médio porte do futebol brasileiro, que interessaria para um time médio da Série A ou um time que estaria disputando alguma coisa na Série B. Acontece que em 2020 começou o ano polêmico dele. 2019 ele tinha ido muito bem na equipe do Ceará, tinha se mantido na primeira divisão. Iniciou 2020 no Ceará, estava invicto, 10 jogos, nenhuma vitória. Aí o Cruzeiro precisava voltar para a Série B, não tinha dado o projeto lá de início com o Adilson Batista. Aí chamaram o Anderson Moreira. E o Anderson largou do Ceará e foi para o Cruzeiro. Começou bem e na Série B começou a despencar. Aí ele saiu de lá e foi para o Goiás. No Goiás foram 10 jogos e nenhuma vitória. Ele contribuiu decisivamente para o rebaixamento do Goiás. Indicou jogadores, alguns até se deram bem, outros não, mas a participação dele foi muito ruim. Foi para o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, na temporada 2020. Teve 9 jogos, perdeu 5. Fortaleza estava numa situação até tranquila. Foi escapar do rebaixamento na última rodada. Correu o risco de rebaixamento ainda. Acabou que o Fortaleza renovou o contrato com ele. E olha, em 2021, ele até foi bem no Fortaleza. 11 jogos, teve 8 vitórias, empatou 2 e só perdeu um jogo. Chegou à final da Copa do Nordeste e perdeu nos pênaltis. Tinha números interessantes, um aproveitamento aí de quase 80%. Mas o rendimento no dia a dia não estava agradando a ninguém. Não estava agradando a torcida, a diretoria, a imprensa, e ele acabou sendo demitido, mesmo com um número interessante. E aí que reflexão eu chego? Que o Anderson Moreira é um treinador que era promissor e que ultimamente caiu de produção e que ele precisa rever os conceitos. E o Botafogo é uma baita de uma oportunidade para o Anderson Moreira retomar a sua carreira como treinador de futebol. Em alguma coisa ele precisa ver que ele errou. No Goiás, no Fortaleza, para que ele corrija agora na equipe do Botafogo. Se ele conseguir subir o Botafogo para a Série A, ele retoma a carreira. Se não conseguir, vai ficar difícil ele arrumar outra grande oportunidade como essa. Essa é uma oportunidade profissional muito importante para o Anderson Moreira. Não sei se será para o Botafogo.